Olá a todas e todos que estão acompanhando essa pequena videoaula. Meu nome é Guilherme Botelho, eu sou DJ desde 1995 e faço parte de um coletivo de hip hop da Zona Oeste de São Paulo chamado Sua Atitude. Também sou historiador de formação e mestre em filosofia. A minha proposta é levar à tona uma discussão em torno da sonoridade da música rap. Essa cultura musical ela se internacionalizou entre a década de 70 e a década de 80 através do processo de mundialização da cultura mercadoria. Onde o rap aporta, ele é obrigado a dialogar com a dinâmica cultural local. No Brasil não foi diferente. Entre a década de 80, período que o rap chega no Brasil, até a década de 90, período que ele se consolida com uma cultura musical negra e periférica, há um longo período a ser compreendido na sua minúcia. A proposta que eu trago é justamente essa, que a gente possa analisar como que se deu o processo de composição da música rap no Brasil. Isso não se deu sem tensões. E são essas tensões que trazem todo o dendê da nossa discussão. Espero que vocês possam apreciar essa aula. Ela é resultado de uma pesquisa de longa data. Na verdade, são mais de 20 anos de pesquisa que eu faço em torno da música rap, tá? Enfim, e que isso possa contribuir para um debate mais amplo sobre essa cultura que nós aportamos conosco. Atento à percepção das e dos indivíduos ao receberem informação sonora, eu busco analisar e interpretar as construções sociosonoras das musicalidades negras, eletroacústicas e acusmáticas entre os anos 80 e metade da década de 90, com recorte no rap. Eu parto da hipótese de que as tensões raciais na experiência histórica brasileira transparecem nessa composição, ou seja, há uma tensão revelada na forma, uma tensão racial revelada na forma do rap. E por que eu trabalho entre a década de 80 e metade dos anos 90? Eu considero esse recorte de período o momento de formação do rap brasileiro. Como nós vamos encontrar essas tensões raciais na forma? Por meio da leitura de comportamentos e valores contidos no sentido do som. A sonoridade tem um sentido e nós vamos atrás do sentido dessa sonoridade. Zona Leste, firmeza total. Desse jeito, desse jeito. Não. Quero ouvir. Pique do céu. Som de preto, vagabundo. Sem massagem. Se o som é de preto, como que ocorreu essa racialização do som? O que esse marcador racial na boca desses artistas pode nos revelar? A hipótese é que há uma extensão do conflito racial brasileiro dentro da dinâmica cultural no campo da música. E o rap produzido pelos periféricos citados evidenciam essa tensão. Aí eu pergunto a vocês, qual é o sentido cultural dos sons? Segundo o pensador, professor da USP, José Miguel Wisnik, em seu livro O Som e o Sentido, publicado pela Companhia das Letras na primeira edição do ano de 1989, o som tem um poder mediador, hermético. Hermético vem de Hermes, né? Que era aquele mensageiro grego, né?
O som tem um poder mediador, hermético, né? Transmite mensagem. É o elo comunicante do mundo material com o mundo espiritual invisível. Assim, os instrumentos musicais são vistos como objetos mágicos, fetichizados, tratados como talismã. E a música ela é cultivada com o maior cuidado. Podemos entender então que cada cultura dá o seu sentido ao som conforme ela pretende comunicar-se com os sujeitos que aportam essa cultura. Qual sentido cultural se deu na organização sonora do rap brasileiro? Adorno, no seu livro Introdução à Sociologia da Música, nos diz que a forma da música nos permite entender a sociedade e vice-versa. Se nós entendermos a sociedade, nós podemos entender a forma musical. A questão aí é que há um limite nessa interpretação adorniana. E qual que é o limite dessa interpretação adorniana? Adorno ele cria as tipologias de ouvinte. O ouvinte, segundo Adorno, ele é passivo, porque para Adorno a escuta ela deve ser técnica. Aquele que não tem escuta técnica não é o bom ouvinte. Bom, se há uma passividade na escuta sonora, no rap isso fica um pouco complicado de se pensar. Diante disso, eu gostaria de amarrar a nossa análise da forma do rap à percepção do tipo sensorial. E eu recorro a Maurice Merleau-Ponty. Maurice Merleau-Ponty ele foi um dos grandes expoentes do que a gente chama de fenomenologia da percepção. E em uma síntese aqui para fim didático, podemos compreender que a teoria de Maurice Merleau-Ponty aponta que o entendimento do corpo humano se dá pelo mundo percebido. Ou seja, nós nos entendemos como ser humano a partir das nossas reações ao mundo ao redor. Entre elas, eu posso citar o som. Se nós nos formamos humanos, nos entendemos humanos, sujeitos, a partir dessa percepção do mundo ao redor, essa escuta da sonoridade do rap, ela não pode ser passiva. Então nós temos uma coisa interessante em Adorno, que é a perspectiva de transformar a forma sonora em um corpo documental, mas dentro dos seus limites, nós podemos pegar a fenomenologia da percepção e trazer para a conversa para dizer sobre como que nós percebemos esse som produzido pelo rap e como que nós nos formamos sujeito a partir dessa percepção. A grande questão fica para a gente é o seguinte: como é que surgiu a forma do rap? O rap ele sai da cerimônia e vai para as gravadoras e se internacionaliza, e nesse processo de internacionalização ele passa por um processo de assimilação aqui no Brasil. As pessoas que estão recebendo as informações que estão chegando via indústria cultural assimilam aquela mercadoria que está chegando. E gradativamente o rap no Brasil vai ganhando forma, ou seja, ele vai adentrando na dinâmica cultural brasileira. Os agentes que produziam o que seria supostamente o rap até 1985 mais ou menos não tinham dimensão do que era o rap enquanto cultura, tá? Trabalhavam na ideia do rap gênero e não tinham vínculo com a cultura hip hop. Não eram ligados à cultura hip hop. Eram produtores comerciais. A partir de 1986 a questão muda bastante, porque podemos perceber nos registros os primeiros passos de autonomia de produção. E essa primeira autonomia de produção se deu no texto. Nós veremos como que do texto a autonomia passou a ser na produção sonora. Aí sim, o rap no Brasil vai ganhar cara, vai ganhar corpo, vai ganhar textura. O que os primeiros textos de rap que foram escritos pelos próprios artistas de rap diziam? O que está contido nesse discurso? Um pesquisador que eu estimo muito, que é o Gilberto Yoshinaga, ele aponta que a partir de 1987 o termo rap passa
a aparecer nas composições. Até então não se falava em rap, se anunciava o melô, se anunciava o balanço, se anunciava funk falado, menos o termo rap, hit and poetry. E muitos trabalhavam com a ideia do rap com E, né? R-E-P, é rap mesmo, né? Mas o que nos interessa aqui nesse momento é que o termo rap passa a fazer parte do cotidiano de quem curte música a partir de 1987. Estou falando no Brasil, tudo bem, gente? No mesmo ano de 1987, sai no mercado um disco chamado A Ousadia do Rap. Nessa coletânea tem a presença de alguns artistas cantando em português, trazendo as versões, como a gente falava, né? Que é pegar essa música gringa que chega aqui, tocada no baile, e começa a colocar a sua letra em cima, fazer as suas versões, né? Olha que interessante essa movimentação. Nesse disco de 1987, eu destaco a música Cerveja, de um artista chamado Mr. Tel. E por que eu destaco essa composição de Mr. Tel? Porque é o seguinte, quando a gente pensa o que está contido no discurso, nessa música do Mr. Tel, a descrição desse cerimonial ela é muito presente. Como o MC, o mestre de cerimônia, fazia para agitar a cerimônia. Dentro dessa ideia da descrição da cerimônia e de como agitar a cerimônia, muito comum aos MCs de época, no ano de 1988 nós temos uma série de discos que saíram. Na verdade foram 5, tá? De rap. Desses 5 discos de rap, temos o Som das Ruas, da equipe Chic Show, temos o Hip Hop Cultura de Ruas, temos o disco do Região Abissal, Hip Hop, e também, além desses citados, temos uma coletânea específica, mas principalmente eu gostaria de chamar a atenção para um disco promovido, produzido pela Simão Discos. Esse disco traz o chamado MC Jarbas. Vamos lá então ouvir MC Jarbas, Rap Soul, gravação de 1988. O rap é um som mais que perfeito, que todo mundo dança sem preconceito. Um rap bem maluco, rap bem bacana. Essa é a batida que eu escuto na semana. Bem forte, bem negra, bem marcada. Bem forte, bem negra, bem marcada. Vai deixar a moçada toda arrepiada. Ah, 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 ah. O DJ roda o disco dentro do salão. Os garotos dançam break lá na estação. Pego minha fita e vou pra praça ouvir um rap com muita raça. No centro da cidade passa muita gente. É onde a lança rola tudo de repente. Boto no pescoço meu medalhão. Só ando de acordo com a agitação de um rap bem bacana, rap bem legal. Essa é a batida que eu passo mal. Ha, 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 ha. Você não sabe o que o rap faz. Ele casou com um break e o deixou pra trás. Um rap bem maluco, rap bem bacana. Essa é a batida pra curtir fim de semana. Ouvindo vários discos foi aí que eu me liguei. Com todo o movimento e os scratch do DJ. A dança do momento e da pulsação. O rap é uma loucura pra agitar a multidão. Ha, 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 ha. Ainda mais vou te dizer o que aconteceu comigo. Eu andava maltrapilho, hoje ando nos artigos. O rap é uma loucura que agita a multidão. De dia, de noite meu irmão. E o DJs fazendo scratch usando as duas mãos. A onda do rap veio pra ficar. Todo mundo que ouvir vai querer dançar. Um rap bem maluco, rap bem bacana. Essa é a batida pra curtir fim de semana. Ha, 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 ha.
bem negra, bem marcada, bem forte, bem negra, bem marcada, bem forte, bem negra, bem marcada, vai deixar a moçada toda arrepiada. Ha, 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 ha. Que nós podemos descolar dessa canção, dessa composição do MC Jarbas? Ele também anuncia pra gente que ele passou a se vestir num estilo diferente. Olha que interessante, né? Então o rap pra ele passa não somente a ideia de uma assimilação qualquer, começa a ter um construto de sujeito a partir desse contato com o rap no ambiente cerimonial, ou nos ambientes onde essa cerimônia acontecia. Era uma cerimônia também na rua, como ele pôde narrar, o breaking na rua, a praça pública e também o baile. A cerimônia não acontecia somente em ambientes fechados, também acontecia nos espaços públicos, né? Olha que interessante, né? Por isso que o sociólogo Márcio Macedo aponta que uma das características do hip hop nesse primeiro momento está ligado a uma dimensão de cultura negra, uma cultura de rua e uma cultura periférica. Tudo isso já está na composição do MC Jarbas. Nota-se então que o rap ele vai deixando de ser uma caricatura para se tornar uma cultura. A presença desses marcadores raciais na música do MC Jarbas, é um grande ressalto na nossa observação desse movimento da assimilação caricata à ideia de uma cultura. A batida forte, negra e bem marcada que vai deixar a moçada toda arrepiada. Agora a questão que eu trago para a gente é a seguinte: como que essa assimilação escapou dessa mera caricaturarização grosseira para se tornar uma construção do ser negro na dinâmica cultural brasileira? Era mais pauleira, tinha que alugar o estúdio, dependendo da boa vontade do técnico, ensinar para o técnico o que era o hip hop, o que era a sonoridade do hip hop, porque o grave era um defeito, né, no ouvido dos caras, né? Você punha um grave, uns hertz a mais na música, era defeito. Então, até as pessoas chegarem num consenso de fazer a música com qualidade, chegar nessa qualidade que a gente tá hoje, assim, demorou. Quando o rap ele vai para o estúdio, temos um conflito ali muito sério, que são o quê? As diferenças de tipos sensoriais. Os técnicos de gravação, eles vinham de uma cultura sonora muito diferente da dos DJs. Ou seja, quando os DJs pensam em ter autonomia de produção diante do técnico, o conflito se dá aí. Nós temos um conflito entre um eurocentrismo sonoro, que faz parte dessa técnica de gravação secular, e o chamado som de preto. É aqui que nós podemos ver essa tensão racial posta na concepção sonora que comunica algo diferente uma da outra. Os estúdios estavam, principalmente os estúdios aqui de São Paulo, quando o pessoal do rap começa a entrar no estúdio para poder fazer suas produções, eles estavam todos preparados nas suas equalizações para músicas populares para as massas, como sertanejo, lambada. Então algumas frequências sonoras que compõem essa base do rap era entendida como um defeito no ouvido desses caras. O grave no ouvido dos caras era um defeito. E vamos lá. Quando nós pegamos, por exemplo, para analisar um espectrograma de 1984, vamos ouvir só um trechinho aqui para nós entendermos o que era o rap. O rap não, né? Esse momento aqui ainda não era rap. Era uma assimilação caricata dessa cultura mercadoria chegando no Brasil.
que nós podemos perceber nessa escuta sonora é justamente essa compressão, né? O grave ele não consegue se desprender, ele não consegue sair, porque existia um limite nessa ideia de equalização. E conforme os DJs vão tentando ganhar autonomia no processo produtivo, esse grave vai ganhando mais espaço na composição. Um ressalto na autonomia de produção se deu em 1990, com a possibilidade de colocar no beat do rap a frequência subgrave, ou como alguns costumam chamar também, subbass, que é aquela frequência que fica entre 42 a 53 Hz. Chegando até perto dos 60 Hz ali, ou seja, abaixo dos 60 Hz já é subgrave. A busca por esse grave é uma característica sonora pensada para a cerimônia, volto a ressaltar isso aqui. Ela é feita para uma escuta coletiva. Aqui fica nítido quando nós analisamos o espectrograma da música Vem Cá, do grupo Região Abissal. Olha só a extensão desse subbass, como ele se esparrama no espectrograma, e ele está em 51,4362 Hz. 51 para 52 Hz. Aqui, tá vendo? Ó? Ele aparece logo no começo da batida, né? Na batida que a gente chama de D1 do compasso quaternário, né? A D1 é a 1, 2, 3, 4, 1. Toda vez que ele bate o 1, a D1, esse subbass ele se esparrama. Vamos ouvir um trechinho, mas está nítido aqui, ó, no nosso espectrograma. Espero que vocês estejam de fone de ouvido para poder ter essa dimensão desse subbass esparramando, né, na composição de 1990 do grupo Região Abissal, música Vem Cá. Voltando a falar do subgrave na composição, da forma do rap, ele possui um deslocamento livre na composição. Interessante isso. Como assim? Ora, o subgrave aparece como um pulso, ele pulsa repentinamente, e se esparrama na composição. Ora, ele sola, ele aparece como solo. O solo de grave no rap do sub-bass é muito revelador. E ora ele se comporta como célula rítmica, como você pode ouvir, por exemplo, na música do Racionais MCs, A Negro Limitado. Ele se comporta como célula rítmica porque ele tem um local fixo na sua composição. A cada compasso quaternário, cada batida inicial, a D1 do compasso quaternário, ele está presente. Na música Vem Cá, que nós ouvimos também, né? A cada dobra de compasso quaternário, a célula rítmica subgrave, ela esparrama aquele bass, né? Na cabeça do compasso. E isso é um comportamento de célula rítmica, que está fixo na composição. Nós vamos ouvir agora a música Sistema Negro, Nós Somos Pesados. Surgiu um boato de fato, somos pretos pesados. Sei que isso, meu irmão, não te agrada um bocado. Só que não temos intenção de te prejudicar, só te musicar com nosso estilo. Pretos somente cientes naquilo que fazemos, bumbos batendo. Junto com letras conscientes pra te alertar sobre os problemas e atos que podem te prejudicar. Preto easy down e tal, vocal normal, procedimentos, sentimentos, transmitir a real. Pretos reais, não queremos ser os tais, os mais batida a vida, resume sem apresentações bem sucedidas. Fodam-se os bem comportados, cada um tem seu estilo, estou certo ou errado. Sistema Negro, um estilo a mais do mercado. Rap nacional é o palco desse espetáculo. As mensagens vêm sendo dadas com batidas pesadas, compassadas alterando seu modo de ver. Querer saber o que significa um beat pesado. O DJ não sei, deve saber melhor que eu sobre o que foi perguntado. Vários motivos nos levam a crer que várias portas são fechadas. E esses caras que querem nos ver no chão, irmãos, não estão com nada. 2 da madrugada, você liga o rádio e tá tocando aquela paulada. Segura onde então, Sistema Negro na parada. O vício já te afetou, quero ouvir de
novo aquele som que o DJ tocou. E com certeza ficará mais uma vez a dúvida, pois discriminam o nosso tipo de música. Rappers, preto, vestimento e posição social, encarados por otários como marginal. Eu te pergunto afinal, onde está o mal? Não dizem que a palavra música é universal. Nossos irmãos vêm sofrendo a cada momento, sendo discriminados, e ao mesmo tempo sabendo que o nosso som será motivo de riso. Nada mais que improviso, coisa de otário. Te provo ao contrário, como sampler desse som usado por essa e por outras, mano, nós somos pesados. Nós somos pesados, porque está provado e comprovado. Pode crer, nós somos pesados, porque está provado e comprovado. Pode crer, nós somos pesados, porque está provado e comprovado. Pode crer, nós somos pesados, porque está provado e comprovado. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que se diz respeito à conscientização, pretitude e estilo. Estilo é como bunda, cada um tem a sua. Não queira calçar a bota que não lhe serve. Nos observe mesmo que te afete, esse é o nosso percebe. Razões, questões, desabafos, todos somos responsáveis pelos nossos atos. Uns manos pagam pelos outros, e no sufoco calibres e calibres rolam soltos. Começamos a receber críticas da sociedade. Nós negros rappers pobres somos uma ameaça à cidade. E contra aqueles que possuem bens, aquisição de poder, dinheiro alheio, isso não é feio. Só que eles são brancos e não curtem rap. É a maldita sociedade, os ricos, a plebe, os pretos para eles fedem. E nossos sons contaminam, pois dizem aquilo que eles não querem ouvir. Tentam omitir em suas entrevistas, jornal, coisa e tal. Preto Isidal, fazem mal à sua saúde e posição social. Preto Dr. X te alerta, manda um recado. Segura a onda, cara, nós somos pesados. Pode crer, nós somos pesados, porque está provado e comprovado. Pode crer, nós somos pesados, porque está provado e comprovado. Pode crer, nós somos pesados, porque está provado e comprovado. Pode crer, nós somos pesados, porque está provado e comprovado. Várias pessoas estão começando a perceber, criticar, discriminar, xingar, falar pra quê? Suas palavras são armas para nos ofender, nos crucificar conseguirão, você pode crer. Porque não nos preocupamos com isso. O rap para nós é costume, cultura é vício, um vício que não prejudica a ninguém, e sim aqueles que devem, aqueles que têm alguma coisa a ver com toda essa merda que rola solta. Mas querem que fiquemos quietos para defecar na nossa boca então, pois este é o ponto de vista deles. Prejudiquem a si mesmo, sua gente e todos os seus deveres. O rap, scratch e microfone são nossas armas, que de nós com o dedo no gatilho do tiro, que nunca falha. Pena suas armas serem de verdade. Sua vítima, nós presos, não integrantes dessa sociedade. Tiramos seu sossego, damos um contraste. Eles têm nojo de nós, querem que a gente se afaste, mas somos todos iguais. Perante a Deus só com dinheiro, moeda corrente compra muita gente então. Principalmente aqueles que se dizem a lei. Nossas chances que eram pequenas se tornam menores, e desse modo meu irmão de cor então. Só som pesado, elaborado, alivia nossas dores. Agora conte de 1 a 3 em uma só vez, e verá o estrago que o sistema negro fez. Os nossos calibres estão prontos para disparar. 2 a munição, verdade, a palavra-chave. 3 sistema negro disparando para todos os lados, deixando você negro ou não conscientizado. Esse é o recado, nós somos pesados. Pode crer, nós somos pesados, porque está provado e comprovado. Pode crer, nós somos pesados, porque está provado e comprovado. Pode crer, nós somos pesados, porque está provado e comprovado. Pode crer, nós somos pesados, porque está provado e comprovado.
Esse traço estilístico de autenticação presente na composição do grupo Sistema Negro é a nossa coroação da dimensão de busca da batida perfeita. É o chamado som de preto, o que nós podemos descolar. Então havia um imaginário sonoro represado que fica em negociação o tempo todo com essa dinâmica cultural brasileira. E conforme há uma liberação da originalidade artística dos DJs, conforme o DJ vai ganhando autonomia no seu processo de composição da forma do rap, esse conflito do tipo sensorial ele vai se evidenciando. A busca da batida perfeita, portanto, era a colocação de uma frequência sonora que pudesse dar liberdade não somente de produção, mas também liberdade de constituição de ser através da cultura. O subgrave do rap, ele é um dos elementos que colabora na constituição do ser negro urbano moderno. Muito obrigado pela atenção de vocês, espero que vocês tenham apreciado e até uma próxima oportunidade. Forte abraço.